Boa noite. Boa noite. Com estado clínico estável, o Papa Francisco se recupera do Hospital Gemelli, em Roma. O tratamento acontece em um dos maiores hospitais privados da Europa, conhecido como Hospital do Papa. CNBB se pronuncia sobre proposta que pode alterar lei da ficha limpa. Alimentação. Na capital mineira, programa oferece à população frutas e legumes a preços acessíveis. Espiritualidade e vida. Instituto Hesed completa 5 anos de oração do Rosário em lives diárias. Em Sergipe, exposição comemora o centenário de Dom Luciano Cabral Duarte. Segunda reportagem do especial Mulheres segundo o Coração de Deus. O cuidado com a saúde mental para uma vida mais feliz. Está no ar o Canção Nova Notícias. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Há mais de um mês, o Papa Francisco permanece internado no Hospital Gemelli, em Roma. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre a estrutura deste hospital católico, considerado o maior centro de saúde privado da Europa e referência em diversas especialidades médicas, incluindo assistência a pontífices e autoridades religiosas. O movimento de pessoas que entram e saem a cada dia do hospital universitário é grande. Inaugurado em 1964, o Policlínico é um dos maiores hospitais privados da Europa, com mais de 1.500 leitos e foi construído em um terreno doado pelo Papa Pio XI ao teólogo e médico Agostino Gemelli, que deu nome ao local que ficou conhecido como o Hospital do Papa. João Paulo II foi o primeiro Papa a se hospitalizar no Gemelli. Do lado de fora, a imagem na praça retrata sua presença. Dali, muitos fiéis e peregrinos voltam seus olhares para o 10º andar, onde o Papa Francisco está internado. E aqui fazem suas orações. Sou cristã e tenho muita fé, disse essa visitante, que disse desejar que Francisco fique conosco o maior tempo possível na vontade de Deus. O Gemelli tem uma ala especial para receber o pontífice. É uma pequena suíte branca com mobília simples, sala de estar para assessores e uma capela onde o Papa celebra e faz suas orações. A suíte papal é exclusiva, mas outros pacientes são tratados no 10º andar. No apartamento há uma varanda onde o Papa, em outras ocasiões, saudou os fiéis e rezou a oração do Ângelus. Para quem estuda no hospital universitário, a saúde do Santo Padre é assunto de sala de aula. Carlota diz que todos esperam que ele fique bem, que sempre se fala do Papa durante as aulas, e ela reforça que todos estão esperançosos porque sabem que os médicos do hospital são excelentes e o mundo inteiro reza pelo Papa. Amanhã à noite, os médicos do Gemelli devem emitir um novo boletim. De acordo com o Vaticano, o Santo Padre apresenta pequenas melhoras na situação motora e respiratória. A noite passada houve redução da ventilação mecânica não invasiva e durante o dia diminuiu-se a oxigenação de alto fluxo. Boas notícias recebidas com cautela pela Santa Sé. O Papa passou o dia entre tratamentos, orações e algumas atividades de trabalho. Mesmo após um mês da hospitalização de Francisco, as homenagens, orações e demonstrações de carinho e esperança na recuperação do Santo Padre continuam. Neste ano jubilar, todos são convidados à renovação espiritual. A proposta do Papa Francisco envolve o fortalecimento da fé, a vivência da esperança em todas as situações do dia a dia. Mas o que significa ser peregrino da esperança? As histórias que você vai ver agora são alguns exemplos de como esta experiência pode transformar, sim, a vida do cristão. Uma história de superação, fé e resiliência. Mariene enfrentou a dor de perder os 2 filhos para uma doença rara. No luto, encontrou forças na fé e depositou sua esperança em Deus. A Thaís e o Daniel vieram com uma doença grave, rara, chamada epidemólise bolhosa congênita recessiva. O médico falou que ela não ia viver nem um ano.
de vida, não ia ter nem um ano de vida. E ela, com a graça de Deus, chegou aos 18 anos e 1 mês. Em 4 anos de vida da Thaís, eu engravidei do Daniel com o príncipe de Deus. Não foi meu querer, foi o querer de Deus. E graças a Deus, meu filho ficou com a gente 15 anos. Mariene conta que durante esse período, sua fé em Deus e seu desejo de servir ajudaram a superar o luto. Entrei na pastoral, boa pergunta, entrei na pastoral da liturgia, me ajudou muito, e na pastoral da música, né? E para mim foi muito gratificante, porque a gente servindo a Deus, a gente esquece mais as dores. O Jubileu da Esperança, proposto pelo Papa Francisco, não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade de confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades. Mas o que é ser peregrino da esperança? É uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que sempre tem esperança, é uma pessoa persistente. Mesmo que as coisas estejam em uma situação caótica, uma situação difícil, continua na fé, acreditando que Deus está ali. Frei Felipe Marques conta que o pontífice convocou este ano jubilar em um período difícil, em que muitas famílias perderam a esperança diante dos sofrimentos. Nós, enquanto igreja, precisamos recuperar essa virtude, que é a virtude da esperança, que ela nasce o que? Da paciência, da perseverança, da fé. Então, sermos peregrinos da esperança é perseverarmos na fé em Jesus Cristo. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma nota oficial manifestando preocupação com as possíveis alterações na Lei da Ficha Limpa, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Para a CNBB, esta lei representa uma das mais importantes conquistas democráticas da sociedade brasileira, pois visa garantir a ética e a transparência na política. O documento foi elaborado após debate ocorrido no primeiro encontro do Conselho neste ano, realizado em Brasília, que prossegue até a próxima quinta-feira. O encontro acontece aqui na sede da CNBB e reúne membros da presidência e de comissões episcopais, além de representantes de pastorais e organismos da Igreja Católica no Brasil. Para saber mais sobre a reunião, eu converso com Dom Jaime, presidente da Conferência Nacional. O foco desta nossa reunião do Conselho Permanente tem como tema central a Assembleia Geral que nós teremos no final de abril e início de maio, junto ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E um outro tema também que nós abordamos é a questão da proposta que está em andamento no Congresso de mudança da assim dita Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa certamente representou e representa um marco na história do processo de redemocratização do nosso Brasil. E há propostas de mudança a essa lei. Nós não podemos retroceder, porque o que está em questão é a transparência. E eu imagino, melhor, eu creio que nós precisamos insistir sim no princípio, até porque a sociedade sim precisa de homens e mulheres que se dedicam à atividade política com transparência, ética e com respeito pelas diversidades e situações diversas. Mas eu creio que no nosso Brasil nós estamos carentes também de estadistas. E a Lei da Ficha Limpa, de alguma forma, coopera, sim, para que tenhamos, talvez, entre nós, homens e mulheres, capazes de fazer a diferença para melhor na atividade política tão necessária nestes tempos. A política tem como objetivo a construção de consensos em vista de uma sociedade mais justa e fraterna. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. Há 15 anos, o acordo entre o Brasil e a Santa Sé marcou a relação oficial entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. Por isso, vamos agora a Brasília saber mais, falar com a repórter Aline Campelo, que traz os detalhes. Boa noite, Aline.
Uma boa noite, Mauri. Boa noite a todos. Bem, esse é um acordo que assegura tanto a autonomia da igreja quanto o princípio da laicidade do Estado. Ele foi assinado em 13 de novembro de 2008 em Roma e está em vigor desde 11 de fevereiro de 2010. É um documento que estabelece o estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil. Entre suas garantias estão a proteção dos locais de culto, liturgias, símbolos e objetos religiosos, prevenindo aí violações ou usos indevidos. O acordo também reafirma a personalidade jurídica da igreja e suas instituições, como arquidioceses, dioceses, paróquias, vicariatos, ordinariados militares, entre outros, reconhecendo sua capacidade legal de exercer direitos e deveres no país. Além disso, garante à igreja liberdade para atuar em ações sociais e humanitárias, prestar assistência religiosa em hospitais e presídios e oferecer ensino religioso nas escolas, sempre de forma respeitosa e livre. Nesse momento, fala o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Aline, pelas informações. Voltamos à capital federal. O presidente Lula assinou hoje o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para até R$5 mil. A repórter Aline Campelo tem os detalhes ao vivo de Brasília. Fala para nós, Aline. Olá, Mauri. Bem, a nova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil começará a valer a partir de 2026, mas o governo deve propor ainda este ano um reajuste na tabela. O presidente Lula reuniu autoridades, ministros e convidados hoje no Palácio do Planalto para oficializar a assinatura do projeto. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida representa uma renúncia fiscal de cerca de R$27 bilhões por ano. Haddad também informou que o governo refez os cálculos para considerar o aumento do salário mínimo, previsto após a aprovação do orçamento deste ano, que deve ser votado apenas em abril. A proposta ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional e, caso avance, deve garantir isenção imediata para salários de até R$ 3.036. Nós vamos seguir acompanhando. Volto com você, Mauri. Obrigada, Aline. Em Belo Horizonte, um programa municipal está garantindo alimentos mais saudáveis e com preços acessíveis para a população de baixa renda. A iniciativa aproxima agricultores, familiares dos consumidores, incentivando a alimentação equilibrada e o fortalecimento da economia local. Em tempos em que os preços dos alimentos estão nas alturas, já pensou pagar apenas R$ 2,59 pelo quilo de alguns produtos do hortifruti? Hoje, no Sacolão, Dona Maria conseguiu comprar itens por esse valor. Um verdadeiro alívio para o bolso. A banana, R$ 2,59. A banana. O cará, do mesmo preço. Na hora que você passa aqui, o dinheiro não dá para comprar de tudo, mas o menos que está mais em conta, você compra um pouquinho. Já para o seu Graciano, a terça-feira foi de economia garantida nas verduras. Estou levando a salsa, cebolinha, couve, né, e laranja. A gente leva o que está em condições, o que não está, deixa para a próxima, né? Os preços mais baixos de alguns alimentos, tanto neste quanto em outros 11 sacolões de Belo Horizonte, não são por acaso. O programa Abastecer, criado há mais de 35 anos pela Prefeitura da capital, garante à população acesso a alimentos saudáveis com valores acessíveis. Tem que ser pelo menos produtos de 3 grupos alimentares, hortaliças, frutas e a proteína, que é o ovo. E para cada grupo desse é necessário a oferta mínima de produtos. Então, no caso das hortaliças, o permissionário ele tem que ofertar pelo menos 12 produtos desse grupo de hortaliças. Do grupo de fruta, 3, pelo menos 3 frutas. E o ovo tem que ter sempre essa oferta. O responsável pela administração da unidade é selecionado por chamamento público e tem um prazo determinado para atuar no local. O sacolão sempre funciona em uma área pública. Ele vai pagar um valor pelo uso desse espaço público, que a gente chama de preço público, e também, como regra, ofertar esse mix de alimentos a um preço pré-determinado. E aí o restante dos alimentos, do que ele oferta,
faz parte aí da característica da atividade de comercialização de hortifruti grangeiros. O preço fixo é estipulado por uma equipe técnica da Prefeitura, considerando o cenário econômico. Já a escolha dos alimentos que serão oferecidos por esse valor cabe ao sacolão. O permissionário ele adquire esses produtos no atacado, no Ceasa, e vai comercializar aqui no varejo. Então, o que vai ser ofertado no preço tabelado, que é o do mix, tem a ver com o que está sendo ofertado no melhor preço, lá no Ceasa, e é da gestão do permissionário o que vai ser ofertado. Karina é cliente assídua desta unidade há mais de 10 anos. Na hora de economizar, ela sempre adquire um mix de produtos. Você tem um produto bom, porque os produtos são de qualidade, num preço mais baixo e acessível a toda a população e nutritivos também, né? Porque aqui a gente está descascando, não está desembalando, né? Então vale muito a pena. O último dia do verão será com frente fria que vai influenciar os estados do sul e sudeste do país. Vai chover entre o leste litoral, gaúcho e catarinense. Já no interior do Paraná pode ter nuvens carregadas. Uma área de baixa pressão sobre o oceano traz instabilidades para o sudeste e centro-oeste do país. E ela também deve reforçar as instabilidades na região. Pode ter temporais entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo. A chuva também se espalha no Mato Grosso do Sul e boa parte de Goiás e retorna ao Distrito Federal e vai trazer alívio para quem mora lá na capital do Brasil. No norte do país, tempo abafado em todos os estados, mas há previsão de temporais no Amazonas, Acre e no Pará. Por fim, a quarta-feira será de chuva também. Entre o Maranhão, Piauí, pode ter pancadas de chuva entre o litoral do Rio Grande do Norte e também aqui o pernambucano. A costa norte do Nordeste permanece aqui em alerta para temporais. Os termômetros marcam mínima de 23 graus em São Luís, 24 graus em Fortaleza e máxima de 32 graus em Recife e 33 em Salvador. Eu não estou ouvindo quase nada. Ouvi pouquinha coisa só. Há 5 anos, o Instituto Hesed realiza lives diárias de oração, fortalecendo a espiritualidade de milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Um dos destaques dessas transmissões é a oração do Rosário, que ao longo do tempo tem sido um instrumento poderoso de conversão e transformação de vidas. Quando o mundo ficou em isolamento durante a pandemia, Débora morava com a família na Turquia e sentia falta das missas diárias. Ela começou a ouvir as irmãs do Instituto Hesed rezarem ao vivo o Santo Rosário. Não conseguíamos encontrar o Senhor na Santa Eucaristia, nós não conseguíamos visitá-lo na igreja, então a gente se sentiu abandonado. E quando as lives chegaram, elas trouxeram de novo para a gente essa esperança. Foi no século XVI que o rosário ganhou a forma como conhecemos hoje, instituída pelo Papa Pio V. Em meio à pandemia da Covid-19, as irmãs do Instituto Hesed resolveram levar essa oração por meio das redes sociais a quem estava impossibilitado de ir à igreja e continuam evangelizando até hoje. Fundado pelas irmãs Kelly Patrícia e Jane Madeleine, em 1997, o Instituto Hesed tem a sua sede no Ceará. Antes da pandemia, as religiosas já evangelizavam pela internet e em 2020 começaram a fazer as lives. Nós estávamos doentes, os nossos familiares estavam doentes também. Alguns familiares dos irmãos e irmãs faleceram nesse período. Então foi um misto de várias situações acontecendo ao mesmo tempo e que Ele nos deu uma graça imensa para administrar tudo isso, ao mesmo tempo conduzir as pessoas a rezarem, a não se desesperarem, a confiar em Deus, quando nós mesmos precisávamos confiar também. Nesta quarta-feira, o Instituto completa 5 anos de transmissão diária de orações e do Santo Rosário, em perfis com mais de 4 milhões de seguidores. Então as pessoas começaram a aprender de fato a se ver na vida de Jesus através do Santo Rosário.
E aí o Brasil se vê de um canto a outro com pessoas rezando o rosário, com pessoas invocando a presença de Nossa Senhora. Débora diz que as orações ajudaram na conversão de sua família. Uma das graças alcançadas foi a transferência do trabalho de seu marido da Turquia para o Ceará, no Brasil. E foi assim que Deus, na sua infinita misericórdia, nos permitiu estar aqui, tão pertinho deles, vivendo hoje presencial tudo que a gente viveu há muitos anos atrás pelas lives. Em Sergipe, uma exposição que começou hoje resgata a trajetória e o legado de Dom Luciano Cabral Duarte, um dos arcebispos mais importantes da Arquidiocese de Aracaju, que esteve à frente da igreja local entre 1971 e 1998. A mostra reúne documentos históricos, fotografias e objetos pessoais, destacando sua contribuição pastoral, social e cultural para o Estado. Intitulada Memórias de um Pastor, a exposição no Museu de Arte Sacra de São Cristóvão reúne as principais obras, história de vida, além de livros de Dom Luciano Duarte, objetos e várias fotos, como estas com o Papa Paulo VI e com o Papa João Paulo II. Destaque também para a viagem que fez a Roma para participar do Concílio Vaticano II em 1962. Estamos no Museu de Arte Sacra de São Cristóvão. Ele fundou a instituição. Dom Luciano esteve por trás de grandes obras sociais que foram muito importantes para o nosso estado, como, por exemplo, a criação da Procase, que fez uma espécie de reforma agrária aqui no interior do estado. A exposição ela foi pensada em 3 pilares fundamentais, que foi a vida religiosa, a contribuição social e também educacional e cultural. A exposição segue até junho. Os visitantes farão uma viagem no tempo e vão conhecer um pouco mais da história e legado de Dom Luciano, arcebispo de Aracaju por 27 anos. Aqui os visitantes podem conferir ainda um documentário produzido pelo museu com depoimentos exclusivos de amigos, familiares e personalidades que conviveram com o religioso. O vídeo ele tem 9 minutos do documentário e ele vai desenvolvendo a partir do ingresso dele na religião, no seminário menor. Aracajuano, professor de filosofia e teologia, Dom Luciano Duarte foi arcebispo em sua própria cidade natal. Se vivo estivesse, completaria 100 anos em janeiro. Um bispo, um arcebispo que fez história em nossa cidade. Sempre voltado para a educação, para a cultura, para a ação social. Ele era um religioso que se preocupava com o seu rebanho. Amanhã a igreja celebra São José, patrono universal da igreja. Em Fortaleza, a Catedral Metropolitana realiza a novena em honra ao santo e celebra o padroeiro do Ceará. Assunto do Você Repórter, com Renata Sampaio e Aldir Moraes. 19 de março é dia de São José, padroeiro do Ceará, protetor das famílias e dos trabalhadores. Para os cearenses, celebrar São José, o homem do silêncio, é dar continuidade a uma tradição desde 1621. É o homem do silêncio. A Bíblia só o classifica com uma única palavra. É um homem justo e que ele interceda para que nós também possamos corresponder ao amor com que nós somos amados e faça com que o amor de Jesus infundido em nós ajude a gente a amar a Jesus de volta. A escolha de São José para padroeiro do estado do Ceará se deu devido à chegada da imagem em uma embarcação na cidade de Aquiraz, na época, capital do estado do Ceará. Pai de Jesus, marido de Maria e carpinteiro, é considerado o protetor da Igreja Católica e patriarca da Sagrada Família. Em Fortaleza, ele é patrono da Casa de Missão da Canção Nova. São José cuida da nossa casa de missão, cuida das nossas atividades e a ele é dedicado também a missão aqui de Fortaleza. E nós estamos aqui em Fortaleza há 23 anos evangelizando, perpetuando o carisma a serviço da Arquidiocese, em comunhão com os outros carismas, uma terra tão fecunda dos carismas. Com o tema São José, exemplo de entrega à vontade de Deus,
os fiéis foram à catedral para homenagear o santo, peregrinar e obter indulgências plenárias no ano do Jubileu da Esperança. São José é um modelo a ser seguido, né? De amor, de fidelidade, de renúncia a si mesmo para viver o projeto de Deus. Estamos de volta com notícias de esporte e notícia internacional, porque um adolescente australiano tem surpreendido o mundo do atletismo. Gold já começa a ser comparado com o recordista dos 200 metros rasos, Usain Bolt. Largar em quarto lugar não é problema para Gold. Os gritos da torcida viram combustível para a velocidade. Ele correu os 200 metros rasos abaixo dos 20 segundos, mas 19,98 tiveram o auxílio do vento e por isso a marca não vale recorde mundial. O cara correu uma média de 3,60 metros por segundo. A prova foi no Campeonato Estadual de Queensland, no último domingo. Filhos de imigrantes do Sudão do Sul, seu estilo já rendeu comparações com o grande velocista jamaicano Usain Bolt. E Gold tem uma meta: se tornar o primeiro australiano a quebrar oficialmente a barreira dos 20 segundos nos 200 metros rasos. E os amantes do esporte já estão na torcida. A Quaresma é um tempo forte de conversão e renovação interior. Um convite da igreja para que os fiéis reflitam sobre sua vida e busquem uma transformação sincera. Neste período que antecede a Páscoa, a igreja oferece diversos meios para ajudar nesta caminhada espiritual. Emerson Tersigni está ao vivo, direto de Cruzeiro, no interior paulista, e traz mais informações. Boa noite, Tersigni. Oi, Mauri, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de terça-feira. Uma das oportunidades que todo fiel católico possui de viver uma boa quaresma neste tempo favorável, tempo de conversão, é participando do mutirão de confissão que acontece em paróquias de todo o Brasil. Praticamente todas elas aderem a esta prática e aqui na Diocese de Lorena não será diferente, não tem sido diferente. Nós estamos aqui na paróquia Santa Cecília, em Cruzeiro, no interior paulista, ao lado do padre Edson, que é o coordenador aqui do setor Cruzeiro da Diocese, que participa conosco ao vivo neste momento. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Como que funciona na prática o mutirão de confissão? O que as pessoas devem fazer para aproveitar esse momento da melhor maneira? O mutirão de confissões é uma prática antiga na Diocese de Lorena. Então, a cada quaresma, os padres se reúnem em cada setor pastoral da nossa Diocese e todos nós, em diversas paróquias, nos reunimos para atender o fiel católico que se confessa pelo menos uma vez ao ano, né? Então, é um tempo realmente de conversão. E não existe quaresma sem o sacramento da reconciliação. Então, é muito importante que você que nos assiste tenha essa consciência, sobretudo você que participa da sua paróquia aqui no setor Cruzeiro. Cada paróquia terá a oportunidade de receber os sacerdotes para atendê-los em confissão. E uma maneira muito prática de vivenciarmos esse tempo, a própria igreja nos ensina através dos exercícios quaresmais, né? Onde a igreja fala sobre a oração, a relação com Deus, não é? Aprofundarmos a nossa oração, o jejum, não é? Onde nós exercemos o autodomínio, o autocontrole sobre tudo que vemos, sobre tudo aquilo que nós comemos e também o exercício da caridade, porque a conversão também toca no nosso relacionamento com o próximo. Então, tudo isso nos leva a viver a quaresma na prática, não é? Com certeza, padre. Obrigado mais uma vez pela sua presença conosco. Bom mutirão para todos os senhores. O padre, ele rapidamente saiu aqui da paróquia Santa Cecília para nos atender aqui na praça, porque tem muitos fiéis e é uma verdadeira multiplicação dos confessionários para que a misericórdia de Deus alcance cada coração neste período quaresmal. Mauri, volto com você aí no estúdio. Boa noite para você. Obrigada, Emerson. Boa noite também. Em uma de suas catequeses, o Papa Francisco afirmou que a leitura das Sagradas Escrituras deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus
e o homem. Portanto, mãos à obra no aprofundamento da palavra de Deus. Estamos com 53% na campanha de março. Seja um sócio evangelizador. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Antes de encerrar a edição de hoje do Canção Nova Notícias, exibiremos agora a segunda reportagem da série Mulheres segundo o Coração de Deus. Vamos descobrir como cuidar da saúde mental, um passo fundamental para viver uma vida mais plena, equilibrada e feliz. O dia para Clarissa começa bem cedo, na academia. Eu comecei judô aos meus 12 anos e, assim, desde então eu sou muito apaixonada pelo esporte, pela prática de atividade física. Academia é algo mais recente na minha vida, pela necessidade mesmo de me manter mais, assim, firme na minha rotina, né? Na minha vida hoje. Pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2014 comprovou que homens praticam mais atividades físicas do que as mulheres. Mas a necessidade de cuidar da saúde do corpo, da mente e da alma torna-se mais urgente para o sexo feminino. A necessidade de praticar atividade física realmente é para que eu tenha uma melhor qualidade de vida em tudo aquilo que eu venha fazer. A parte espiritual também está junto, não tem como a gente desvincular. A parte física, espiritual, mental, é tudo unido. Então, para que eu mantenha uma parte boa mentalmente, eu preciso da atividade física. Isso é uma necessidade minha. Natália é psicóloga. De acordo com ela, boas escolhas e organização da rotina feminina para que haja tempo com o cuidado pessoal é essencial para a saúde da mente. É importante você sempre focar nas coisas que te dão prazer. As mulheres, elas, por conta dessa demanda social, que é questão de organização da casa, de desempenho social, desempenho no trabalho, elas sempre trazem, principalmente em clínica, né, que elas não têm tempo. Então, sempre quando elas trazem essa demanda, é importante trazer a questão da administração do tempo e também da sua priorização, da autoprioridade. A prática diária de exercícios beneficia a saúde em todos os aspectos. São vários os benefícios que proporciona a saúde da mulher, como o controle do peso, o controle do diabetes, da pressão arterial, a qualidade do sono, mais energia, entre outros. A organização do dia evita o estresse, de acordo com a psicóloga, principalmente para as mulheres que realizam diversas atividades. Planejamento é fundamental. Sempre quando trazem essa questão da rotina, eu peço para fazer, por exemplo, uma agenda mesmo. Ah, mas não uso mais agenda. No celular, você está ali naquele momento, tem vários aplicativos que te auxiliam tem várias ferramentas que te auxiliam para poder se organizar. E, caso você seja essa pessoa, coloque lá a sua rotina e também colocar o seu momento de descanso. O exemplo de Clarissa fica como um recado a outras mulheres. Eu pratico atividade física para que eu tenha lá na frente uma velhice saudável, para que eu possa me levantar, para que eu possa fazer uma caminhada, para que eu possa ir ao mercado, para que eu possa, sei lá, futuramente curtir os meus filhos, curtir os meus netos, porque se hoje eu não cuido de mim, futuramente eu não sei como é que vai ser, né? A instrutora recomenda. Eu recomendo começar com 3 vezes na semana. Assim a mulher já vai tendo o hábito de vir fazer atividade física, já vai pegando o gosto pela atividade física. Então, começando com 3 vezes por semana já está ótimo. Amanhã, a história de mulheres que no dia a dia trabalham para viver a fé e a espiritualidade cristã em conformidade com o Evangelho. Assista ao programa Para Ser Feliz daqui a pouco, às 8 horas, com o padre Adriano Zandoná.
E às 9 tem Reinflame, às 10 o PHN, todos ao vivo. Uma ótima noite para você. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.